Minha irmã chegou ao tribunal como se estivesse atrasada para uma cerimônia de premiação. Sem nervosismo, sem cautela, sem respeito, apenas com certeza absoluta. Ela entrou vestindo um blazer off-white impecável, cabelo de salão, o celular em uma das mãos, como se precisasse atender o gerente de investimentos no meio da audiência. O advogado dela vinha 2 passos atrás, sorrindo para todos daquele jeito que as pessoas sorriem quando acreditam que a sala já lhes pertence. E eu me odiei por notar, mas sim, ela parecia ter sucesso. Aquele tipo de sucesso que faz as pessoas assumirem automaticamente que você deve estar certa. Ela não olhou para mim a princípio. Ela escaneou a sala de audiências como se estivesse checando a iluminação. Então ela me viu, e aquele sorriso apareceu. Não era caloroso, não era de irmã, era apenas uma pequena lâmina polida. Eu permaneci sentada, mãos cruzadas, rosto neutro, verdade acolhedora e real. Meu estômago dava cambalhotas, porque não importa quantas vezes você diga a si mesma que está pronta, há algo brutal em assistir alguém da família tentar apagar você na frente de estranhos. Pensei comigo mesma que ela provavelmente tinha encaixado a vara de sucessões na agenda entre o Pilates e o brunch. O oficial de justiça chamou o caso e nós nos levantamos. Inventário e partilha do espólio de Ricardo Campos. Petição sobre a distribuição da herança. Minha irmã deu um passo à frente primeiro. Claro que deu. Excelência, começou ela, com a voz suave e confiante. Isto é simples. Estou solicitando a adjudicação total do espólio. O juiz piscou uma vez. Distribuição total? Sim, disse minha irmã, como se fosse a coisa mais razoável do mundo. Meu pai pretendia isso. Eu o apoiei financeiramente. Eu gerenciei tudo, e a requerida. Ela apontou o queixo na minha direção, não contribuiu com nada além de conflito. O advogado dela se inclinou com um suspiro teatral. Francamente, acrescentou ele, minha cliente tem sido mais do que generosa. A requerida está sendo ingrata. Ingrata. Lá estava. A palavra projetada para grudar na pele. Os olhos do juiz se moveram para mim. Medidos, não indelicados. Ele já tinha visto esse filme antes. Irmãos brigando pelo luto usando a máscara do dinheiro. Senhorita Campos, perguntou ele, você aceita a alegação dela? Aquela pergunta pousou como um peso, porque se eu dissesse sim, acabava. E se eu dissesse não, minha irmã me pintaria como gananciosa, amarga, instável, o que servisse melhor. Eu não olhei para a minha irmã. Eu não discuti. Eu nem mesmo expliquei. Olhei para o juiz e mantive minha voz calma, firme, humana. Não, excelência, eu disse. E gostaria de pedir uma coisa antes que qualquer um argumente mais. O juiz ergueu uma sobrancelha enquanto eu levantava a pasta que trouxera. Fina, limpa, sem uma pilha de drama. Por favor, eu disse, peça ao escrivão para ler a cláusula final do testamento do meu pai para a ata. A sala do tribunal ficou um pouco mais silenciosa. O advogado da minha irmã deu uma risada curta, como se eu tivesse acabado de pedir uma história de ninar. Excelência, disse ele, o testamento fala por si. Estamos aqui porque... O juiz levantou a mão. Eu decido por que estamos aqui, disse ele. Então virou-se para o escrivão. Leia a cláusula final. O escrivão pegou o documento, folheou até o fim e começou a ler naquela voz oficial e neutra. O sorriso da minha irmã permaneceu, mas seus dedos apertaram o bloco de anotações. O escrivão leu a primeira linha, depois a segunda, e então chegou a uma frase, apenas uma, onde sua voz desacelerou levemente, como se ele tivesse entendido o que significava antes de qualquer outra pessoa. Ele leu em voz alta e a sala inteira mudou. O advogado da minha irmã parou de sorrir. O rosto da minha irmã parou no tempo e o juiz, que não tinha demonstrado emoção alguma, empalideceu por um momento como se alguém tivesse silenciosamente acendido as luzes. O escrivão terminou aquela frase e por um segundo ninguém se moveu, nem minha irmã, nem o advogado, nem mesmo o oficial de justiça. Apenas o ar-condicionado zumbindo, como se não percebesse que um caso inteiro tinha acabado de pisar em uma mina terrestre. O juiz pigarreou uma vez, devagar, e estendeu a mão. Escrivão, disse ele, me dê o testamento. O escrivão levou até ele. O juiz leu a cláusula novamente, os olhos movendo-se da esquerda para a direita, como se estivesse confirmando que não era um erro de digitação.
Então ele olhou para o advogado da minha irmã. Doutor, disse ele, quieto e afiado. O senhor leu isso antes de protocolar a ação? O advogado da minha irmã piscou. Demorou muito. Nós revisamos o testamento, Excelência, disse ele cuidadosamente. O juiz não reagiu com raiva. Ele reagiu com algo pior. Precisão. Então me explique, disse ele, por que sua cliente entrou no meu tribunal e exigiu a herança inteira quando a cláusula final afirma que qualquer beneficiário que fizer exatamente isso perde seu interesse no espólio. O sorriso da minha irmã tinha sumido agora, completamente. Ela se inclinou para o advogado, sussurrando rápido, como se pudesse sussurrar uma saída para uma sentença que já tinha sido lida na ata. O advogado dela tentou salvar a situação. Excelência, começou ele, não estamos contestando o testamento. Estamos buscando esclarecimento sobre a distribuição porque houve. O juiz levantou um dedo. O senhor está buscando esclarecimento, repetiu ele, solicitando uma distribuição que o testamento explicitamente proíbe. Ele olhou para baixo novamente. Depois leu um trecho curto em voz baixa, o suficiente para eu saber que ele estava vendo a mesma coisa que eu tinha visto. Uma cláusula tão específica que parecia pessoal, não qualquer beneficiário, não qualquer parte. Nomeava minha irmã, Vanessa, e descrevia seu movimento exato, exigir mais do que sua parte através de ação judicial. O juiz olhou para ela. Senhorita Vanessa, disse ele, a senhora entendeu que, ao protocolar esta petição, colocou sua própria herança em risco? A boca da minha irmã se abriu. Então ela fez o que sempre faz quando sente a sala escorregando de suas mãos. Ela apelou para a emoção. Sou filha dele, disse ela, a voz tremendo sob comando. Eu cuidei dele. Eu paguei pelas coisas. Ela mal aparecia, a menos que precisasse de algo. O advogado dela assentiu como se fosse um argumento final de filme da Netflix. O juiz não mordeu a isca. Isto é uma vara de sucessões, disse ele, não um grupo de família no WhatsApp. Então ele se virou para mim. Senhorita Campos perguntou, sua posição é que o testamento deve ser seguido exatamente como escrito? Sim, Excelência. Eu disse, calma, firme, sem tempero extra. Eu não precisava de tempero. A cláusula estava fazendo todo o trabalho. O juiz assentiu uma vez. Depois olhou de volta para o advogado da minha irmã. Doutor, disse ele, o senhor tem justa causa para contestar o testamento? Influência indevida? Falta de capacidade mental? Fraude? O advogado hesitou. Acreditamos que há preocupações sobre... Não, o juiz cortou. Escolha um motivo com fatos. O advogado engoliu em seco. Excelência, disse ele. Minha cliente acredita que o pai foi pressionado, que ele não entendia completamente. Os olhos do juiz se estreitaram. E ainda assim, disse ele, sua cliente não foi cautelosa o suficiente para entrar com um pedido limitado. Ela exigiu tudo. Aquela palavra pairou no ar. Tudo. O juiz colocou o testamento na mesa com cuidado e se inclinou para a frente. Eis o que vai acontecer, disse ele. Agora mesmo, estou negando o pedido de distribuição total. Também estou ordenando que esta petição seja emendada ou retirada, porque, em sua forma atual, parece acionar a cláusula penal testamentária de deserdação. O advogado da minha irmã interveio, em pânico. Excelência, solicitaríamos a oportunidade de... O juiz levantou a mão novamente. Vocês terão uma oportunidade, disse ele, mas não terão a oportunidade de fingir que não leram o que protocolaram. Então ele se virou para o escrivão. Marque a cláusula final como prova A, disse ele, e marque o pedido da petição como prova B. Carimbo. Carimbo. Assisti minha irmã estremecer com o som, como se doesse fisicamente nela, porque carimbos são permanentes de uma forma que o charme dela não é. O advogado tentou mais uma vez reformular a história. Estamos dispostos a discutir um acordo, disse ele rapidamente. Minha cliente simplesmente quer o que é justo. O juiz o cortou, com a voz mais fria agora. Não estou aqui para negociar os sentimentos da sua cliente. E disse, estou aqui para fazer cumprir um documento legal. Então, como se lembrasse de algo, o juiz olhou para mim novamente. Senhorita Campos, perguntou ele, você está solicitando honorários advocatícios sob a cláusula final do testamento? Eu me mantive calma. Sim, eu disse, pela petição de hoje. A cabeça da minha irmã se ergueu bruscamente. Você não pode.
O juiz levantou a mão sem olhar para ela. Sim, disse ele. Ela pode. E nós decidiremos isso. Então ele recostou-se na cadeira e disse a frase que fez os ombros do advogado da minha irmã caírem. Estou marcando uma audiência de continuação, disse ele. E, entre agora e lá, quero uma prestação de contas completa dos ativos do espólio e quaisquer ações tomadas por qualquer uma das partes. Prestação de contas. Essa palavra significa recibos, registros, rastros de papel. A boca da minha irmã se apertou, porque rastros de papel são onde ela sempre fica desleixada. O juiz olhou diretamente para ela. Senhorita Vanessa, disse ele, a senhora acessou alguma conta do espólio, movimentou fundos, alterou beneficiários, trocou fechaduras, contatou alguma instituição financeira ou se apresentou como tendo autoridade sobre o espólio do seu pai? Minha irmã hesitou apenas um tempo a mais do que deveria, e aquele tempo foi suficiente para o juiz notar. O advogado dela se inclinou e sussurrou algo urgente. Minha irmã engoliu em seco. Então disse cuidadosamente, não. O juiz segurou o olhar dela por um momento, depois se virou para mim. Senhorita Campos, perguntou ele, você tem alguma evidência em contrário? Eu não discuti. Eu não editorializei. Apenas deslizei uma folha para a frente. Uma prova, visível, entediante, letal. Um alerta bancário impresso. Não um desabafo. Não um print de tela com emojis. Uma notificação simples com data e hora. E os olhos do juiz caíram sobre ela. O rosto dele não mudou muito, mas sua caneta parou de se mover. E o advogado da minha irmã, que estava sorrindo uma hora atrás, ficou muito, muito quieto. O juiz olhou para a página que deslizei. Não por muito tempo, apenas o suficiente para seus olhos travarem no registro de horário. Então sua caneta parou. Senhorita Campos, disse ele. O que é isto? É um alerta do banco, respondi. Acionado ontem à noite, após o falecimento do meu pai. O advogado da minha irmã soltou uma risada pequena e desdenhosa, como se estivesse prestes a espantar uma mosca. Excelência, notificações não são prova de irregularidade. As pessoas recebem alertas por... O juiz nem olhou para ele. Continuou lendo. Então levantou os olhos para minha irmã. Senhorita Vanessa, perguntou ele, calmo e cirúrgico. A senhora acessou ou tentou acessar as contas do seu pai após a morte dele? Minha irmã não respondeu de imediato. Apenas um compasso. Demorado demais. Então ela disse, ríspida, não. O juiz segurou o olhar dela por um momento, depois voltou para o papel. Este alerta diz que um novo favorecido foi adicionado, disse ele, e lista um apelido da conta. Ele pausou. E o apelido é Vanessa Pessoal. Aquilo caiu como um tapa. O sorriso do advogado morreu instantaneamente. A boca da minha irmã se apertou e eu a vi fazer o cálculo mental em tempo real. Negar ou justificar? Ela escolheu justificar. Eu paguei pelos cuidados dele, disse ela rapidamente. Por anos. Eu estava me reembolsando. O juiz não levantou a voz. Apenas se recostou levemente e disse, não é assim que funciona um reembolso. O advogado tentou pegar o volante. Excelência, minha cliente é credora do espólio. Se ela pagou despesas, pode ter direito a... Então, ela protocola uma habilitação de crédito, o juiz cortou. Ela não se paga via internet banking na calada da noite. O rosto da minha irmã ficou vermelho. Eu não estava na calada da noite, ela retrucou. Eu estava cuidando de tudo, porque ela nunca. Os olhos do juiz brilharam. Senhorita Vanessa, disse ele asperamente. A senhora vai responder às perguntas. Não vai fazer audição para ganhar simpatia. Minha irmã calou a boca. O juiz se virou para o advogado. Doutor, disse ele, o senhor sabia que sua cliente tentou se adicionar como favorecida e iniciar transferências após a morte do pai? O maxilar do advogado travou. Não, excelência. Aquelas duas palavras, não, excelência, mudaram a dinâmica na mesa deles, porque agora não era mais um time. Era meu Deus. O que você fez? O juiz olhou de volta para mim. Senhorita Campos nos perguntou. Você tem algo além do alerta? Sim, eu disse. Pedi ao banco para imprimir o log de atividades. Deslizei uma segunda página. Uma prova visível, entediante, letal. Cabeçalho do banco. Registro de data e hora. Linha de ação. Favorecido, adicionado. Vanessa.
Tentativa de transferência. R. 48.000,00. Status. Pendente de análise. Horário. 2:14 da manhã. O advogado ficou imóvel. O rosto do juiz não mostrou choque. Mostrou algo mais próximo de desgosto. Ele olhou para minha irmã. 2:14 da manhã, repetiu ele. Na noite em que seu pai morreu. O queixo da minha irmã se ergueu em pura arrogância. E daí? Disse ela. Eu estava acordada. Eu estava de luto. Eu estava tentando evitar que as coisas fossem roubadas. O juiz piscou uma vez. Então disse, roubando primeiro. Algumas pessoas na sala fizeram aquele som minúsculo que não é um suspiro, não é uma risada, apenas um uau. Minha irmã virou a cabeça para elas furiosa. O juiz não se importou. Ele olhou para o escrivão. Marque isso como provas, disse ele. E quero o departamento de fraudes do banco contatado. O advogado se levantou rápido. Excelência. Protestamos quanto à caracterização. Sente-se, disse o juiz. Seco. O senhor não vai protestar contra registros de data e hora? O advogado sentou. Minha irmã o fuzilou com o olhar como se fosse culpa dele que os logs da internet existissem. O juiz voltou sua atenção para o testamento. Escrivão, disse ele, leia a cláusula final novamente, especificamente a parte sobre petições de má-fé e honorários. O escrivão voltou à página e leu naquela voz firme. Qualquer beneficiário que apresentar uma reivindicação de má-fé ou tentar obter mais do que sua parte designada através de ação judicial, perderá seu interesse no espólio e será responsável pelos custos razoáveis e honorários, advocatícios, incorridos na defesa de tal reivindicação. Os lábios da minha irmã se entreabriram. O advogado se inclinou e sussurrou algo urgente. Eu não conseguia ouvir, mas vi o pânico nos olhos dele agora. O juiz olhou para minha irmã como se ela fosse um problema de matemática que já tinha resposta. Senhorita Vanessa, disse ele, a senhora exigiu a herança inteira hoje. Acabou de admitir que tentou uma transferência durante a madrugada e se representou como tendo direito de agir. Ele pausou. Isso não é um mal-entendido. Isso é um padrão. Então ele olhou para mim. Senhorita Campos perguntou, você está buscando a execução da cláusula de perda de direitos? Eu não sorri, não me gabei. Voz calma e firme. Sim, excelência. Quero que as instruções do meu pai sejam seguidas. Minha irmã finalmente perdeu o controle. Isso é loucura, ela estourou. Você está me punindo por ser responsável. Eu sou a bem-sucedida. Fui eu quem construiu algo. Ela é apenas... A voz do juiz cortou o ar como uma lâmina. Estou punindo a senhora por abuso de processo, disse ele. Sucesso não lhe dá direitos especiais na vara de sucessões. Ele se virou para o escrivão novamente. Estou emitindo uma ordem temporária. Nenhuma das partes deve acessar, transferir ou modificar quaisquer contas pendentes deste assunto. Os bancos serão notificados. Qualquer tentativa de acesso será tratada como prova de má-fé. Os ombros do advogado caíram, como se ele tivesse acabado de ver seu dia implodir. Então o juiz disse a coisa que fez meu estômago cair de um jeito bom. Estou marcando uma audiência focada em uma única questão. Se a cláusula de perda de direitos se aplica. O rosto da minha irmã ficou branco porque ela sabia o que aquilo significava. Se aquela cláusula se aplicasse, seu grande momento no tribunal não apenas falharia, custaria tudo a ela. O juiz olhou diretamente para ela. Senhorita Vanessa, disse ele, a senhora queria que isso fosse resolvido rapidamente. Parabéns. Então ele olhou para o escrivão. Traga-me o contato da advogada que redigiu o testamento, disse ele. Eu a quero aqui. O advogado da minha irmã levantou a cabeça. Excelência. O juiz nem olhou para ele. Quero a pessoa que redigiu este testamento, disse ele. Porque quero o contexto. E quero hoje. O escrivão assentiu e saiu. Minha irmã sussurrou algo furioso para o advogado. Ele não respondeu. Apenas olhou para as provas como se fossem bombas relógio. E foi quando a porta do tribunal se abriu novamente. Uma mulher entrou vestindo um terno e um crachá preso ao cinto. Compliance do banco, pelo jeito, segurando uma pasta como se fosse uma arma. O oficial de justiça a guiou para a frente, e os olhos do juiz se ergueram. A senhora é do banco? Perguntou ele. Ela assentiu uma vez. Sim, excelência, disse ela. E trouxe o log de acesso completo,
O rosto da minha irmã drenou tão rápido que foi quase irreal, porque nos próximos 60 segundos não seria mais sobre o que ela alegava. Seria sobre o que ela fez. A mulher do banco deu um passo à frente como se já tivesse feito isso antes. Sem drama, sem afobação, apenas profissional. Pasta na mão, olhos no juiz, postura que dizia: eu trouxe os comprovantes e não estou aqui para lidar com sentimentos. Sim, Excelência, disse ela. Sou do setor de compliance e prevenção a fraudes. O juiz assentiu. Diga seu nome para a ata, ela disse. Então colocou a pasta no púlpito e abriu na primeira página. Este, disse ela, é o registro de acesso das contas do Sr. Ricardo das últimas 72 horas. Inclui eventos de login, IDs de dispositivos, endereços IP, adições de favorecidos e tentativas de transferência. Minha irmã sentou-se mais ereta, como se pudesse vencer uma planilha na postura. O advogado sussurrou algo que parecia: por favor, pare de existir. O juiz virou-se para a representante do banco. Leia as entradas relevantes. A representante não editorializou, não disse chocantemente ou infelizmente. Ela leu como quem lê a previsão do tempo. Às 2:06 da manhã, uma redefinição de senha foi iniciada, disse ela. Às 2:10, a conta foi acessada com sucesso. Às 2:14, um novo favorecido externo foi adicionado. Vanessa. O maxilar da minha irmã travou. Às 2:15, uma tentativa de transferência de R$ 48.000,00 foi iniciada. O sistema de risco do banco sinalizou e reteve para análise. Os olhos do juiz não saíram da minha irmã. E o dispositivo? Perguntou ele. A representante virou a página. Dispositivo de login iPhone. Identificador do dispositivo terminando em 91C. O mesmo dispositivo usado para login anterior, rotulado como Vanessa em nosso sistema. A expressão do juiz endureceu. Então, o mesmo dispositivo ligado à senhorita Vanessa disse: ele acessou e tentou uma transferência. Sim, disse a representante. O advogado levantou-se rápido. Excelência, protestamos contra as caracterizações. O juiz o cortou sem olhar para ele. Eu não caracterizei nada, disse ele. Ela caracterizou. O advogado sentou-se novamente, lábios apertados. O juiz inclinou-se ligeiramente para a frente. Senhora, perguntou a representante do banco. Foi usada a autenticação de 2 fatores. Sim, respondeu ela. Um código de verificação foi enviado. Para qual número? Perguntou o juiz. A representante olhou para baixo, para o número de telefone terminando em 4421. O número da minha irmã. O tribunal não engasgou, apenas esfriou. Nem mesmo a aura de sucesso da minha irmã conseguia sobreviver a um número de telefone. O juiz virou-se para minha irmã. Senhorita Vanessa, disse ele, calmo e cirúrgico. Esse é o seu número de telefone terminando em 4421? Minha irmã hesitou um tempo a mais. Depois disse: sim. E a senhora está me dizendo que não acessou a conta? O juiz pressionou. Minha irmã mudou de tática instantaneamente. Eu tinha permissão, ela retrucou. Eu cuidava das finanças do papai. Eu sempre cuidei. O juiz não discutiu. Ele fez a única pergunta que importa em um tribunal. Mostra-me. O advogado levantou-se novamente, mais cuidadoso desta vez. Excelência. Ela tinha uma procuração. Os olhos do juiz se estreitaram. Tinha, repetiu ele. Quando foi executada? E ela autoriza autopagamento após a morte? Silêncio. Porque a verdade é que, mesmo se uma procuração existisse, ela perde a validade com a morte do outorgante, e todos na sala sabiam disso. Minha irmã tentou forçar passagem pela brecha com confiança. Eu estava me reembolsando, disse ela. Ele me devia. A voz do juiz permaneceu plana. Então a senhora entra com um pedido de crédito no inventário, disse ele. A senhora não se serve às 2:15 da manhã. Um humor seco cintilou na minha cabeça. Porque a versão de responsabilidade da minha irmã sempre envolve pegar o dinheiro primeiro e explicar depois. Mas mantive meu rosto neutro. O juiz virou-se para a representante do banco novamente. Mais uma coisa, disse ele. Houve alguma tentativa de alterar informações de contato, e-mail, endereço de correspondência? A representante virou outra página. Às 2:18 da manhã, leu ela. Houve uma tentativa de alterar o endereço de correspondência
para um endereço associado a Vanessa. Essa tentativa foi bloqueada pelo nosso sistema de fraude devido à notificação de óbito que havia sido inserida anteriormente. A cabeça da minha irmã se ergueu bruscamente. Notificação de óbito? O juiz repetiu, olhos afiando. Que notificação de óbito? A representante do banco olhou para cima. À 1h49 da manhã, o banco recebeu uma submissão online de notificação de cliente falecido vinda do Sr. Ricardo. Não foi verificada. Acionou um bloqueio temporário. O juiz ficou muito imóvel. Então se virou para minha irmã novamente. Senhorita Vanessa, disse ele, voz mais baixa agora. A senhora enviou uma notificação de óbito para o banco na noite em que seu pai morreu e depois tentou transferências logo em seguida? O advogado sussurrou. Não responda. Minha irmã, porque não consegue se conter. Levantou o queixo. Eu estava protegendo o espólio, disse ela. O juiz olhou para ela como se estivesse tentando entender como alguém podia dizer algo tão confiante e tão errado. A senhora protegeu? Repetiu ele, lentamente, trancando todos os outros do lado de fora e tentando desviar dinheiro para si mesma. Porque ela ia drenar a conta. Minha irmã estourou. Os olhos do juiz brilharam. Chega, disse ele. Isso não é um debate. Ele virou para o escrivão. Marque o log de acesso do banco como prova C, disse ele, e marque o registro de notificação de óbito como prova D. Carimbo, carimbo. Minha irmã estremeceu novamente com o som, como se fosse o sistema tocando-a fisicamente. Então o juiz fez algo que fez o advogado dela empalidecer. Ele olhou diretamente para o advogado e perguntou: Doutor, depois de ouvir isso, o senhor ainda pretende prosseguir com a petição exigindo a herança inteira? A boca do advogado se abriu e nenhum som saiu por um segundo. Depois, silenciosamente. Excelência, gostaríamos de retirar o pedido de distribuição total. Minha irmã virou a cabeça para ele violentamente. O quê? Ela sibilou alto o suficiente para metade do tribunal ouvir. Ele não olhou para ela. Olhou para o juiz. Gostaríamos de emendar, disse ele rapidamente. Gostaríamos de... O juiz levantou a mão. É tarde demais para desfazer o feito, disse ele. O pedido já está nos autos. Então, ele olhou para o testamento novamente. E o testamento é explícito sobre o que acontece quando um beneficiário faz isso. O rosto da minha irmã endureceu naquele olhar que ela faz quando percebe que o charme não está funcionando. Então, o senhor vai simplesmente tirar de mim? Ela retrucou para o juiz. A voz do juiz caiu, mais fria. Eu vou seguir o documento que seu pai assinou, disse ele. A senhora deveria tentar fazer isso algum dia. Algumas pessoas na galeria fizeram aquele pequeno som involuntário de novo. Minha irmã parecia querer virar e mordê-las. Em vez disso, ela se virou para mim. É isso que você queria, disse ela, olhos flamejando. Me punir por ter sucesso. Eu não levantei a voz. Calma e firme. Não. Eu queria que o testamento do papai fosse seguido. O juiz se inclinou para a frente. Eis o que estou ordenando, disse ele. E seu tom tornou-se puro procedimento. Bloqueio imediato de contas relacionadas ao espólio até segunda ordem. Nenhuma parte pode acessar, transferir ou alterar quaisquer contas financeiras. A senhorita Vanessa fornecerá seu telefone para preservação de dados se solicitado pelo banco ou tribunal. Ambas as partes apresentarão todos os documentos relacionados a supostos reembolsos, empréstimos ou pagamentos dentro de 48 horas. Então ele pausou e olhou para o escrivão. E quero a advogada que redigiu o testamento no telefone, disse ele. Agora, a cabeça do advogado da minha irmã se ergueu. Excelência, não. O juiz disse, quero contexto. Quero saber por que esta cláusula foi escrita do jeito que foi escrita. O escrivão saiu, fez uma ligação e voltou 1 minuto depois com um viva-voz colocado na bancada. Uma voz calma surgiu. Aqui é a doutora Marlene Costa, disse a voz. Eu redigi o testamento de Ricardo Campos. O juiz se aproximou. Droveu Marlene, disse ele. A cláusula final é uma cláusula de deserdação por contestação ou indignidade. Sim, respondeu ela. E foi redigida intencionalmente. Minha irmã bufou alto. O quê? Claro que foi. O juiz a ignorou. Por que foi redigida intencionalmente? Perguntou ele. Houve uma breve pausa na linha, como se a advogada estivesse escolhendo as palavras cuidadosamente.
Porque o Sr. Ricardo solicitou especificamente proteção, disse ela. Ele estava preocupado que uma beneficiária tentasse pressionar a outra através de ação judicial. O rosto da minha irmã mudou. Não ultraje, medo. Os olhos do juiz se estreitaram. E ele nomeou essa beneficiária? Perguntou o juiz. A voz da advogada permaneceu calma. Sim, disse ela. Ele nomeou. O advogado da minha irmã colocou a mão na testa, como se estivesse repentinamente muito cansado. O juiz olhou para a cláusula novamente. Então disse silenciosamente. Escrivão instruiu. Leia a próxima frase daquela cláusula final. O escrivão olhou para a página, hesitou por um segundo minúsculo, e minha irmã de repente se sentou para a frente, voz aguda, em pânico. Espere. O juiz não olhou para cima. Leia, disse ele, e o escrivão abriu a boca. Ele olhou para o testamento. Depois começou a ler a próxima frase na mesma voz oficial e firme. E no caso de Vanessa Campos, apresentar qualquer reivindicação, buscando mais do que sua parte designada, ou tentar usar ação judicial para pressionar ou intimidar Mariana Campos, a parte de Vanessa será distribuída integralmente para Mariana Campos. Você podia sentir o ar saindo da sala. Minha irmã não piscou. O advogado dela não se moveu. Até a representante do banco levantou os olhos da pasta tipo, nossa. O rosto do juiz empalideceu por uma fração de segundo. Não de surpresa exatamente, mas pelo peso de quão diretamente aquilo tinha sido escrito. Então sua expressão endureceu em algo definitivo. Ele olhou para minha irmã. Senhorita Vanessa, disse ele, quieto e afiado, a senhora entrou neste tribunal e fez a única coisa que seu pai avisou especificamente contra. A boca da minha irmã se abriu. Nada saiu. Então finalmente ela encontrou a voz fina, furiosa. Isso é loucura, ela sibilou. Ele não faria isso. Ele não faria. A voz da advogada veio pelo viva voz, calma e direta. Ele fez, disse a doutora Marlene, e ele insistiu que essa frase fosse explícita. Minha irmã virou a cabeça bruscamente para a bancada, para o viva voz, como se quisesse discutir com a própria voz. Você está mentindo, ela cuspiu. Você está cobrindo a ela. O juiz levantou uma mão, nem mesmo olhando para ela. Pare, disse ele. Não vou ouvir teorias da conspiração. Então ele se virou para a advogada no telefone. Drosser Marlene, perguntou ele. O senhor Ricardo estava em pleno gozo de suas faculdades mentais quando executou este testamento? Sim, respondeu ela. Realizamos as verificações de capacidade habituais e ele foi claro e consistente. Ele explicou o raciocínio plenamente. O juiz assentiu uma vez. Então olhou para o advogado da minha irmã. Doutor, disse ele, o senhor tem justa causa para contestar a capacidade. O advogado engoliu em seco. Não, excelência. O olhar do juiz permaneceu nele. O senhor tem justa causa para a alegação de influência indevida? Outro gole seco. Não, excelência. Então o juiz disse. Terminamos. Minha irmã finalmente estourou, voz subindo, esquecendo que estava em um tribunal. Então ela fica com tudo porque eu entrei com uma petição? Ela gritou. A voz do juiz não subiu nem um pouco. Sim, disse ele, porque seu pai escreveu dessa forma. Então ele acrescentou a frase que virou o caso inteiro de argumento para a consequência, e porque a senhora confirmou a má-fé com suas próprias ações. Ele acenou para o banco. O log de acesso, disse ele. A notificação de óbito, a tentativa de transferência, a tentativa de mudança de endereço. Esses não são fatos neutros. Eles comprovam a intenção. O advogado parecia querer desaparecer. Minha irmã parecia estar tentando reverter o tempo através da raiva. O juiz se inclinou ligeiramente para a frente. Voz nítida, processual. Eis minha sentença, disse ele. A petição da senhorita Vanessa para distribuição total é indeferida e inserida como prova de uma reivindicação buscando mais do que sua parte. A cláusula de perda de direitos aplica-se conforme escrito. A parte da senhorita Vanessa é considerada perdida e será distribuída para a senhorita Mariana, conforme o testamento. A senhorita Vanessa está condenada a cessar todas as tentativas de acesso a quaisquer contas e a preservar todos os dispositivos e comunicações, honorários advocatícios e custas concedidos à senhorita Mariana sob a cláusula final, sujeitos à apresentação de valores. Minha irmã levantou-se rápido, como se fosse discutir para a sentença mudar.
Você não pode, ela começou. O juiz a cortou bruscamente. Acabou, disse ele. Sente-se. Ela sentou, mas não foi um sentar. Foi um colapso. Minhas mãos tremiam debaixo da mesa. Não de vitória, mas pelo choque emocional de perceber que papai tinha realmente me protegido tão agressivamente. O juiz se virou para mim. Senhorita Campos, disse ele, voz ligeiramente mais suave. Quero ser claro. Isso não é vingança. Isso é a execução das instruções do seu pai. Eu assisti. Sim, excelência. Então o advogado da minha irmã fez algo que eu não esperava. Ele se levantou, pigarreou e disse calmamente: Excelência, estarei renunciando ao mandato como advogado. A cabeça da minha irmã virou para ele como se tivesse levado um tapa. O quê? Ela sussurrou. Ele não olhou para ela. Olhou para o juiz e disse: Não posso continuar eticamente. O juiz assentiu uma vez, como se estivesse esperando por aquilo. Deferido, disse ele. Protocole a renúncia. E, senhorita Vanessa, a senhora não usará este tribunal para assediar sua irmã novamente. Ele olhou para a representante do banco. Senhora, disse ele, coordene com o jurídico para manter o bloqueio até que a ordem judicial seja processada. Sim, excelência, respondeu a representante. Então o juiz olhou para o escrivão. Prepare a ordem judicial por escrito, disse ele. Hoje. Ele olhou para minha irmã uma última vez. Senhorita Vanessa, disse ele, calmo e frio. Se a senhora tentar mover ativos novamente, as consequências não serão cíveis, serão penais. Os olhos da minha irmã estavam vidrados agora, mas não de tristeza, de choque, porque pela primeira vez ela tinha aprendido algo que pessoas como ela nunca acham que vão aprender. O tribunal não se importa com o quão bem-sucedida você é. O tribunal se importa com o que você pode provar e o que você tentou fazer. Sessão encerrada, disse o juiz. O martelo bateu e aquele som não pareceu uma vitória. Pareceu uma porta se fechando. Fora do tribunal, minha irmã tentou chegar perto, voz baixa e tremendo de raiva. Você armou para mim, ela sibilou. Você e ele. Eu não levantei a voz. Não me gabei. Apenas a verdade, calma e humana. Eu não armei para você. Você entrou e exigiu tudo. Ela estremeceu como se a verdade doesse mais do que a sentença. Um humor seco escapou antes que eu pudesse impedir. Pequeno, quieto, não cruel. Você literalmente pediu ao juiz para te entregar minha vida, eu disse. Num tribunal. No papel. O rosto da minha irmã se contorceu. Então ela fez o que sempre faz quando está sem jogadas. Ela se virou e saiu andando rápido, como se, movendo-se rápido o suficiente, pudesse correr mais que os autos do processo. Mas você não pode correr mais que as provas. Você não pode correr mais que os registros de horário. Você não pode correr mais que uma cláusula que seu pai escreveu especificamente para você. Naquela tarde, meu advogado protocolou o pedido de honorários. O banco enviou confirmação por escrito, restrições de transferência mantidas, e eu fui para casa e fiz a coisa mais anticlimática e satisfatória do mundo. Tranquei minha porta. Não porque estava com medo, mas porque o caos finalmente tinha uma fronteira. Eu não queria vingança. Eu queria que parasse. E parou. Às vezes, a justiça não é sobre ganhar uma guerra. É apenas sobre garantir que a pessoa certa perca o poder de te machucar. Proteja seu legado, proteja sua paz e, acima de tudo, tenha tudo documentado.